Afinal de contas, o trabalho do corretor de imóveis, 95% sempre foi presencial. Isto não só era o nosso trabalho, como também era a prática, uso e costume. Como a quarentena chega assim de surpresa, de uma forma sem um prévio aviso, evidentemente que nos primeiros dias o movimento praticamente foi a zero. Ninguém sabia o que fazer nem como se virar, porque apesar das inúmeras ferramentas que temos disponíveis aí de internet e sistemas de web, mas nem aqueles que já existiam, todos estavam habituados, principalmente os autônomos. E a partir daí tiveram que se virar, se adaptar à nova realidade, e é evidente que estamos conseguindo algum resultado. As empresas maiores, com maior tranquilidade para poder trabalhar, por ter um quadro de funcionários adequados para fazer filmagens 3D, visitas virtuais, qualidade de fotografias e ferramentas mais sofisticadas para que os clientes possam fazer a pesquisa. E é evidente que aqueles corretores menores vão se virando aí através de WhatsApp, Zoom, Google Meet, puxando pela criatividade no sentido de poder ter algum resultado, que começa a aparecer, né? Nós temos que reconhecer que esta crise ela nos trouxe uma nova realidade de trabalho. Acredito até que, passado este momento e voltando tudo à normalidade, entre aspas, né? Eu acredito que nós vamos ter uma nova realidade. As coisas não voltarão a ser o que era até então. Eu acredito que nós vamos ter muito mais utilização das ferramentas digitais, até porque a própria sociedade já está aceitando melhor. Basta ver que nós estamos aqui falando através do Skype para a TV, com transmissão aí para todo o Brasil, e numa ferramenta simples, estou usando o meu celular. Então, sim, as coisas passaram a ficar muito práticas também. É verdade. Hoje, as imobiliárias ali, porta aberta, né, não podem funcionar. Mas de que forma o corretor consegue trabalhar nesse momento? Ele pode fazer visitas? Ele pode entrar, por exemplo, nos condomínios? Ou o síndico pode proibir esse tipo de visita nesse momento? Bem, o Cresce, ele não tem uma norma, uma regra de fiscalizar cumprimento de exigências sanitárias. Nós temos, evidente, a nossa lei, a legislação, e a função do Cresce é fiscalizar o exercício da atividade do corretor de imóveis. Nós estamos recomendando, e de maneira insistente, e pelos canais de comunicação, que todas as recomendações das autoridades sanitárias sejam atendidas integralmente, porque é evidente que a saúde em primeiro lugar. E eu tenho visto, eu moro em Praia Grande, estou aqui falando de Praia Grande, né? Não saio de casa, saí de casa agora para vir aqui dar a entrevista da Lesp, porque a internet aqui no meu escritório é melhor do que na minha casa. Então, não queria correr o risco de cair o sinal, eu vim para cá. Mas eu sei que 90% das imobiliárias estão trabalhando de portas fechadas, não tem trabalho presencial, todas estão trabalhando através de internet. A exemplo da minha imobiliária, que está sendo gerida lá da minha residência, minha filha, minha esposa, eu estamos trabalhando pela internet e atendendo todas as demandas necessárias. Agora, o índice de adesão da categoria dos corretores de imóveis das imobiliárias à quarentena, ela foi, eu te diria, quase que absoluta. Um ou outro caso que se vê aí uma ovelha desgarrada, mas a categoria está realmente aderindo a esse isolamento. E nós estamos agora, fizemos um requerimento ao governador, no sentido de que pudesse
liberar o trabalho domiciliar da categoria, porque nós temos um problema sério. Nesse momento em que as pessoas estão precisando viver isoladas, há muitos casais, né, jovens, que querem trabalhar e não podem trabalhar porque tem idosos morando consigo. Ou então tem idosos que estão com crianças pequenas. E essas pessoas estão procurando alugar imóveis para fazer esse distanciamento, para que fiquem liberados para trabalhar e sem colocar em risco a saúde dos idosos. Então, nesse sentido, eu oficiei o governador João Dória, apelando para que ele permitisse o trabalho domiciliar, a fim de que nós possamos colaborar com a solução desse problema, de promover o distanciamento social das pessoas que estão no grupo de risco através desse trabalho de locação, porque não parou, né? Nós continuamos a trabalhar, mas também com muita dificuldade, porque há prédios de condomínio que estabeleceram a proibição de entrada de pessoas de fora nas dependências condominiais, né? Encontramos condomínios que não permitem a entrada de funcionários domésticos, prestadores de serviço, entregadores, e com isso também o corretor fica impedido de entrar. E nós temos, evidente, aconselhado os colegas a, nesses momentos em que haja grande dificuldade, que converse com o síndico, explique a situação, porque o nosso trabalho também está voltado na colaboração desse afastamento social, e que as pessoas que possam trabalhar e que estejam permitidas a trabalhar e não façam parte do grupo de risco, eles possam alcançar o seu objetivo. Doutor José Viana, José Augusto, desculpa, José Augusto Viana, está certo. Mas então não há uma proibição, né? Não há uma lei que proíba que o corretor de imóveis ele consiga então fazer essas visitas, fechar contratos, e também que o novo locatário ou o novo comprador do imóvel se mude nesse momento. Não há uma lei específica para isso. Não, absolutamente. Nós estamos agora com um caso sui generis. A funcionária de uma embaixada, ela está em São Paulo, no hotel, alugou um apartamento ali na região dos Jardins. Ela não precisa de imóveis, porque o apartamento está mobiliado, e o síndico não está permitindo a entrada desta locatária, que é uma alta funcionária de uma embaixada, está aí pagando um valor tremendo de aluguel, de despesa de hotel, e não pode entrar para o apartamento. Então, há algumas radicalizações que são injustificáveis. Num caso desse, um casal apenas de diplomatas estrangeiros, e eles vão entrar no imóvel onde vão morar. Não vão trazer nada de fora e nenhuma outra pessoa. Vão entrar e vão ficar, né? Porque vão exercer sua atividade lá de dentro do imóvel mesmo, através de internet. E o síndico não está deixando entrar. Então, é um caso que a imobiliária está muito preocupada, porque cuidou de todos os aspectos legais, formalizou a locação. O proprietário também está totalmente atônito, e existem essas radicalizações. Agora, um fato importante que você disse: nós não estamos proibidos de trabalhar, né? Existe uma recomendação, existe um decreto do governador. Agora, não existe uma informação clara e objetiva de que podemos exercer esta atividade de maneira domiciliar. Então, o que apelamos ao governador foi no sentido de que ele pudesse autorizar esse trabalho domiciliar, a fim de que fique claro para aqueles que queiram exercer, possa exercer. Porque é evidente que, respeitando as recomendações, as pessoas deixam de exercer. E quando não está claro, não está definido de maneira objetiva, as pessoas ficam receiosas de partir para o trabalho e, de alguma forma, prejudicar alguém ou serem prejudicadas, né? Então, por isso, nós fizemos este requerimento ao governador solicitando esta autorização.
O senhor citou, né, esse caso e outros também têm acontecido em questão de proibição de mudança. É, nesse exemplo até que o senhor deu, o que o corretor, o que a imobiliária pode fazer? Ou quem tem que acionar a justiça, por exemplo, é a pessoa que quer alugar, ou o proprietário do imóvel? Como é esse trâmite? Se de repente, então, o síndico endureceu o suficiente para proibir mesmo, não permitir essa mudança? Bom, isso a única saída que tem é entrar com uma ação judicial requerendo uma liminar para que o juiz autorize, despache e conceda a liminar para que a pessoa possa entrar para o imóvel. Mas são situações que não são previsíveis, né? Elas acontecem. E aí, no momento que acontece, tem que se buscar uma solução. Então, essa é que é a dificuldade, né? Por mais bem organizado que seja o decreto, por mais bem divulgado que seja, sobram aí espaços para interpretações equivocadas e sempre levando em consideração que a sociedade é composta aí pelas várias matizes de personalidade e há aqueles que têm uma personalidade muito radical e que querem levar a ferro e fogo e muitas vezes fazem uma interpretação equivocada e acaba gerando todo esse problema. Então, nesta área de locação, realmente as dificuldades são grandes nesse sentido, inclusive em condomínios horizontais, em cidades do interior principalmente, nós temos detectado algum tipo de problema nesse sentido. José Augusto Viana Neto, que é o presidente do Cresce São Paulo, a entrega, né, da carteira que permite que o corretor de imóveis trabalhe, ela é entregue aqui na Assembleia, numa solenidade. Eu já acompanhei algumas vezes, inclusive. Como acontece hoje, já que não pode ter, então, essa aglomeração? Como esse documento tem sido entregue, então, para os novos corretores? Bem, nós estamos com o Cresce funcionando normalmente, home office, não tem ninguém nas sedes do Conselho, mas os nossos processos estão com andamento normal, não está havendo nenhum tipo de atraso. E coincidiu de que no início desse ano, ou melhor, no fim do ano passado, nós concluímos um projeto que é a carteira de identidade profissional digital. Com isso, nós temos aí um aplicativo para os smartphones, independente de qual seja, ele baixa o aplicativo e ele configura ali com sua senha e ele vai fazer, então, a captura de seu documento digital, que tem validade em todo o território nacional. E com isso nós temos resolvido, então, aquela solenidade onde as pessoas prestam um compromisso público e recebem aquelas orientações iniciais para poder exercer a profissão de maneira mais equilibrada, firme e convicta daquilo que estão fazendo, elas ficaram transferidas para posterior ao momento de retorno. Quando nós retornarmos, então nós vamos agendarmos e esses profissionais que receberam suas credenciais digitais serão convocados para ir à Assembleia Legislativa de São Paulo. Quero aqui registrar até o nosso agradecimento pela sessão que nos fazem do uso desse espaço, é importantíssimo, e aí passam, então, pela sessão plenária de compromisso público e fica 100% regularizado. Naqueles que não atenderem a convocação para participar deste momento, que é uma previsão legal, está previsto na legislação e é obrigatório, nós vamos, então, desativar o documento digital até que ele venha prestar o seu compromisso público. Só para a gente concluir bem rapidinho, eu queria que o senhor explicasse para a gente se nesse momento de pandemia, as pessoas em casa, cursos online, é um bom momento também para o corretor tanto se aperfeiçoar quanto pessoas se tornarem, então, corretores de imóveis? Sem dúvida. Nós temos no Cresce ministrado diariamente lá com especialistas
de grande capacidade, dando cursos diariamente. Os cursos do Cresce são ministrados em todo o Brasil. E aí nós temos milhares de corretores de imóveis por todo o Brasil, aproveitando esse momento da quarentena, fazendo cursos. Inauguramos novos cursos, passamos mais informação, criamos novas atividades e percebemos que as palestras presenciais que fazíamos até então, elas muito provavelmente deixarão de acontecer, porque às vezes nós tínhamos que pegar o palestrante aqui de São Paulo, levar para Franca, Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto. Então, tem que posar lá, dormir no hotel, restaurante, pedágio, combustível, motorista, o técnico para acompanhá-lo. E um número de pessoas chega lá naquele município, tem lá 30, 40 pessoas para se aproveitar daquela palestra. E através das palestras que estão sendo feitas pela internet, nós temos tido audiências aí de milhares de pessoas se aproveitando desse momento e o palestrante lá tranquilo, sem ter que sair, sem ter que se deslocar. Então, acho que está sendo um aprendizado muito grande, uma forma de maior aproveitamento de tudo isso que está sendo disponibilizado para os profissionais e para a sociedade como um todo. Tá ótimo. José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce São Paulo, muito obrigado pela sua participação e deixa aí um alento também para os profissionais corretores de imóveis. Eu é que agradeço a oportunidade de participar e uma mensagem que eu deixo aí para os colegas corretores de imóveis: tenham paciência, a observação das recomendações das autoridades sanitárias do país, nós temos que obedecê-las integralmente, os decretos do governador, o decreto dos prefeitos, temos que estar alinhados para poder fazer com que esse momento seja ultrapassado com tranquilidade. Vamos aproveitar a situação para atualizar os nossos cadastros, fazer os nossos registros no portal imobiliário Cresce Brasil, para quando formos liberados para o trabalho presencial, os nossos arquivos estarem todos atualizados e estarmos prontos para retomar e ganhar dinheiro para sustentar nossas famílias, gerar emprego, renda e uma sociedade melhor para nós vivermos. Agradeço à Assembleia Legislativa de São Paulo toda a atenção que tem dado aos corretores de imóveis, a esta grande parceria, e principalmente a TV Alesp, que faz essa divulgação tão bem e que todos nós possamos aproveitar. Muito obrigado a todos vocês.